O tema do nosso vídeo de hoje será: o jardim é um lugar de descanso. Oiê, sejam bem-vindos, eu me chamo Luara, sou paisagista e aqui nós refletimos sobre o paisagismo à luz da Bíblia. Te convido a puxar uma cadeira, sentar aqui pertinho de mim para a gente bater um papo. Eu acredito que é normal quando nós pensamos em um jardim, pensar em um lugar calmo, em um lugar relaxante, nos pássaros cantando, naquele ambiente de paz e descanso. Essa conexão com a natureza faz parte da nossa essência, por isso que nós nos sentimos tão recarregados, tão reenergizados quando nós estamos em contato com a natureza. Afinal de contas, nós fazemos parte da natureza, nós não estamos separados dela, né? Todos nós somos criação do Criador. Estar conectados com a natureza nos desperta muita paz. É um lugar relaxante, como eu falei. Então você pensa quando você está na praia, quando você está no campo, quando você está na floresta ou quando você está numa praça, num ambiente com bastante natureza. Ou até mesmo no seu jardim particular, se você tem um. Até se você pode criar o seu jardinzinho particular até na varanda do seu apartamento. E hoje o tema do nosso vídeo eu quero falar com você sobre descanso. Essa época do ano, no final do ano ou no começo, é uma época que muitas pessoas conseguem tirar férias, então elas param ali um pouco, entram em recesso. Outras não conseguem entrar em recesso, não conseguem parar. E muitas outras tiram férias, mas ficam em casa. E se você já tirou férias e ficou em casa, você sabe que muitas das vezes acaba trabalhando mais do que ir para o trabalho. Tanta coisa você está em casa, tanta coisa que você vê que precisa arrumar, que precisa organizar, comida para fazer, enfim, todas as demandas que uma casa tem, que todos nós sabemos bem, né? Mas independentemente de qualquer situação, eu acredito que todos nós temos a consciência e sabemos o quanto o descanso não é um luxo, mas o descanso é uma necessidade para todos nós. Dito isso, o nosso versículo do dia é Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30, que está escrito assim: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui fica bem claro, no versículo do 28 ao 30, de que o descanso não é um lugar, de que o descanso é uma pessoa e que nós encontramos o verdadeiro descanso nele, na pessoa de Jesus. Pare um pouco, vamos parar um pouco e refletir em todas as pessoas cansadas e sobrecarregadas que nós conhecemos. Isso se nós não nos incluirmos nessa lista. Então para e um pouco e pensa, às vezes não precisa nem parar e pensar, já vem na sua cabeça e na minha cabeça já vieram algumas também. Pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, estão esgotadas. Nós estamos vivendo um mundo de excessos, um mundo de sobrecarga. Está tudo muito cansativo para as pessoas. Eu não sei se você também repara isso. Tá todo mundo sempre correndo, tá todo mundo sempre atarefado, tá todo mundo sempre no limite. Mas aqui Jesus não fala para nós irmos até um local que quando nós chegarmos nesse local, nós nos sentiremos aliviados. Não, ele nos fala para irmos até ele, porque quando nós vamos até ele, nós nos sentimos aliviados. Ou seja, o alívio, a paz, a calma, o descanso é uma pessoa, não um local. Ou seja, esse descanso, esse alívio vem através do nosso relacionamento com ele,
diário, esse alívio, como a gente acabou de falar, o mundo está tão sobrecarregado, essa sobrecarga ela vem diariamente. Então nós também precisamos do alívio desse encontro com o Pai, através do nosso relacionamento com Ele diário, para nós sentirmos essa paz, essa leveza de dentro para fora que só Ele pode proporcionar. É através da nossa aproximação com Ele, é levarmos, é entregarmos o nosso cansaço, as nossas expectativas, os nossos anseios a Ele. Existe também uma sobrecarga, nós estamos falando um pouco da sobrecarga emocional e física, mas também existe uma sobrecarga espiritual, né? Um cansaço ali no espírito. Existe um peso em nós acharmos que damos conta de tudo, de que o nosso valor está no que nós fazemos e não em quem nós somos. E o mundo cobra muito isso da gente, né? Essa performance. A gente já falou sobre isso em outros vídeos, tem um vídeo só sobre isso, mas eu vou continuar falando porque realmente é uma amostra da sociedade, de um adoecimento coletivo, dessa sobrecarga de nós colocarmos muitas coisas para nós fazermos e acharmos que vamos dar conta na força do nosso próprio braço. E eu acredito, não generalizando, mas que nós mulheres, acredito que tem algumas que não são assim, mas nós mulheres temos a tendência em ser controladoras, né? Em ter esse domínio de saber de tudo que vai acontecer, em ter esse controle, essa organização e entrar um pouco nessa paranoia, né? Desse controle mesmo excessivo. E isso adoece. Isso não é um lugar bom para nós mulheres estarmos, né? Então a gente precisa ter a consciência de que nós realmente não temos o controle de nada e de que as coisas as coisas não dependem da gente assim tanto da maneira como a gente acha que depende. Isso vem muito também da necessidade de ser validado pelo outro, né? De ter a validação, a admiração de outra pessoa. Nós, como seres humanos, temos essa vontade, meio que já é algo mais forte do que nós, de sermos aceitos, de sermos validados. Você pensa desde pequenininho na escola, você quer fazer parte, você quer pertencer a um grupo. E quando esse grupo te exclui e você não tem esse pertencimento, isso gera um tipo de sofrimento. Então, essa necessidade de pertencer é algo natural, é até natural do ser humano, sabe? A gente não, porque nós fomos feitos para viver em sociedade, não excluídos. Então isso gera sempre aquela necessidade de validação, essa necessidade de ser visto, essa necessidade de ser querido. Mas tudo tem um limite. E se a gente passar do ponto, isso é muito prejudicial para a nossa saúde emocional. A falta de contentamento também, então tá sempre querendo mais e mais e mais e nunca chega o suficiente, né? Não, isso daqui tá bom. E assim, não é que não é pra ter aquela ambição saudável, né? Mas de estar sempre querendo mais e de nunca aquilo saciar, também existe um limite de que nós precisamos tentar encontrar para que nós consigamos nos sentir contentes, né? Que é o contentamento. A gente pode falar mais sobre isso em algum outro vídeo. E do excesso também de atividades, né? Esse cansaço, nós estamos falando aqui muito do que tem causado esse cansaço excessivo, essa indisposição, essa tensão que tá todo mundo vivendo, né? E também uma delas, eu acredito que é esse excesso de atividades na nossa agenda. Então, parece que tá todo mundo sempre muito atarefado e com muita coisa para fazer e sem tempo para nada. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu acredito que é um pouco geral, claro, nem sempre, né? Não incluindo todo mundo, mas uma grande parte das pessoas vivem dessa maneira.
de que tá sempre assim, muita coisa para fazer, sempre sem tempo para as coisas. E é normal, muitas das vezes, isso ser um período da nossa vida. Você sabe que por aqueles meses, por aquele tempo, você vai ter que ser muito intenso e focar muito naquilo, porque depende muito de você, mas sabendo que você já está treinando pessoas, que você já está pensando de que como vai ser após esse tempo. Então, se preparando para não ser sempre assim. Então, claro que existem exceções e existem fases e épocas da nossa vida que vão demandar muito, mas se a gente sabe que é por um período de tempo, tá tudo bem, né? Se aquilo foi planejado para ser daquela maneira, o problema é viver dessa maneira, você não saber quando vai chegar o fim. Passa anos e anos e você tá assim, sempre no limite, sempre atarefadíssimo, sempre com muitas coisas para fazer. É insustentável. É insustentável viver assim, é insustentável do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico, de todos os pontos de vista possíveis. Enfim, é muito barulho e muita cobrança, e eu acredito que isso tá muito geral. Tem pessoas que já se tocaram que não querem viver assim, então vendo maneiras de fugir para ter um estilo de vida mais sustentável a médio e longo prazo, para ter uma qualidade de vida, né? Uma vida que vale a pena ser vivida, mas de modo geral tá muito assim. Mas ele nos diz aqui nesse versículo para irmos até ele que nós seremos aliviados. Olha que palavra de encorajamento e de paz, saber que se nós formos até ele, nós seremos aliviados. Isso nos diz sobre fé, sobre confiança, sobre obediência, sobre entregarmos o controle nas mãos dele, tirarmos o controle de nós e entregarmos o controle nas mãos dele. E Jesus segue dizendo no versículo: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. O jugo é um instrumento de submissão. É aquele que vai em cima do boi. É um instrumento de submissão, ou seja, descansar nele não é ausência de obediência. Pelo contrário. Mas ele diz que é suave e o fardo é leve, porque ele carrega junto com a gente. Por isso que é leve, não quer dizer que não tenha, mas é leve porque ele divide com a gente, ele está junto com a gente nesse processo o tempo todo. E o quão bom é saber que independentemente de qual fase a gente está vivendo, se essas fases que estão dependendo muito da gente, que estão demandando toda a nossa agenda, toda a nossa atenção, todo o nosso foco, a gente sabe que ele está com a gente e que a gente não precisa carregar tudo isso sozinho. Às vezes é um momento de mais introspecção, um momento emocionalmente muito desafiador, né? Acredito que todos nós temos essas diferentes fases aí na vida, mas muitas das vezes é um momento emocionalmente muito difícil de lidar, muitas coisas passando pela cabeça, mas nós não estamos sozinhos. Olha, ele vem para trazer alívio, ele é o alívio. E ele nos diz aqui que ele carrega junto, nos ensinando cada detalhe. A gente não precisa carregar tudo sozinho. Na verdade, nós não fomos feitos para carregar tudo sozinho, por isso que a gente não aguenta. Por isso que a gente tem um limite e depois daquilo ali é adoecedor. Porque ele pagou um preço na cruz em nosso lugar. Então, se a gente for pensar que o preço foi pago, isso já torna o fardo mais leve, porque ele sabia que ele precisava vir e morrer na cruz por mim e por você, porque nós não conseguiríamos por nós mesmos carregar esse peso sozinhos. Ele sabia que ele precisava vir e fazer isso por nós e continua, através do Espírito Santo, nos
liderando, nos direcionando e do nosso lado, independentemente da situação. Então, o jugo é suave e o fardo é leve por conta dele. Ele fala também sobre ser manso e humilde de coração. Isso nos ensina que é também uma vida guiada pela mansidão e pela humildade. Afinal de contas, se nós não tivermos a humildade de entregar tudo nas mãos dele e de reconhecer que sozinhos nós não conseguimos, ou seja, se nós não tivermos a humildade como algo latente na nossa vida, como algo muito claro, a gente não consegue entregar. O orgulho toma conta e a gente realmente acha que nós nos bastamos, que nós não precisamos. E muitas das vezes até se abrir com um amigo, que vai ser muitas das vezes através de pessoas que o Senhor vai trazer algum alívio para nós, um abraço. A gente vai sentir o abraço dele através de um abraço de um amigo, mas para que chegue nesse ponto você precisa se abrir com um amigo, você precisa em humildade falar: eu não tô aguentando, eu não tô conseguindo, eu estou precisando de ajuda, para que ele nos recorrer a ele, muitas das vezes através de pessoas. E para isso a gente precisa de um estilo de vida humilde e manso, né? Manso para a gente também se submeter, manso porque ele é manso, e humilde, como ele diz aqui. E ele diz: então acharão descanso para a sua alma. O quão forte é isso, né? Porque a alma precisa de descanso. A gente sabe que às vezes descansa o físico, mas a alma, ela não está descansada. Então, nele nós achamos descanso para a nossa alma. Quando nós entregamos, confiamos e obedecemos, porque conhecemos o caráter de Deus. Então, nós obedecemos porque nós sabemos em quem nós estamos depositando confiança. E não adianta, se nós não conhecemos a Deus, se nós não conhecemos o caráter de Deus, como a gente vai... Você chega e entrega a sua vida, entrega os teus sonhos, entrega algo que é de muito valor para você na mão de alguém que você não conhece? Não, só se for muito doido. Alguém em sã consciência não faria isso. Ou seja, para nós conseguirmos obedecer e confiar e depositar todas as nossas expectativas, todas as ansiedades, tudo o que está afligindo o nosso coração nas mãos do Senhor, nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos estar buscando relacionamento com Ele, conhecer o caráter de Deus, para a gente conseguir depositar nele tudo, entregar tudo. Senão a gente não consegue entregar tudo na mão de uma pessoa, de alguém que a gente não sabe se ela é capaz. Agora, quando a gente está disposto a entender o caráter de Deus, quem é o Deus que nós servimos, nós somos atraídos porque nós conhecemos o caráter de alguém que é manso e humilde. E então a nossa alma encontra descanso nele. E só para ficar bem claro, eu não estou falando aqui, tá, contra férias, que não é importante tirar férias. Muito pelo contrário. Inclusive, além das férias, eu incentivo quem puder ter um jardim particular na sua casa para você ter mais momentos durante o seu dia, durante a sua semana, final de semana, esses momentos de você se desligar. Eu falo muito se desconectar de tudo lá fora para se conectar, reconectar, né, também com o que realmente importa. Então, se você puder, tenha o seu jardim particular na sua casa e sim, tire férias, porque é muito importante. Inclusive, eu acabei de voltar de férias e se você me segue no Instagram, você viu o lugar maravilhoso que eu e meu marido nós estávamos para comemorar os nossos 11 anos de casados. Se você não me segue lá no Instagram, me siga e você vai ver nos destaques o último, Sedona, um lugar maravilhoso que nós conhecemos no Arizona. Clica lá para ver as fotos, eu ainda estou absurdamente encantada com a beleza, com a grandiosidade
daquele lugar, assim, Deus, ele capricha em tudo e ali ele caprichou uma beleza muito diferente de todas as outras que eu já tinha visto. Então, se você puder, vai lá no meu Instagram, clica no destaque que você vai ver o quão lindo é. Mas voltando aqui, a reflexão do dia. Quais áreas da minha vida estão me sobrecarregando e eu preciso entregar? Então a gente precisa fazer essa autoanálise, tá? E a reflexão que eu fiz para minha vida e tô compartilhando com vocês. Quais áreas da minha vida estão me sobrecarregando? Tá pesado e eu preciso entregar, obedecer e confiar para assim descansar no Senhor. Porque quando a gente entrega, a gente confia e obedece. Não adianta a gente entregar e ficar revisitando. Isso não é entrega. Então a gente precisa entregar, confiar no caráter do Deus que a gente serve e entender que Ele está cuidando de tudo e Ele vai nos mostrar as coisas que nós precisamos fazer. Mas a gente precisa entregar, obedecer e confiar. Então, quais são essas áreas que estão sobrecarregando? Às vezes pode ser um pensamento de uma área, sabe? Algo que eu preciso fazer alguma coisa sobre isso, eu tô mal por causa disso. E muitas das vezes a gente precisa entregar isso em oração, pedir o discernimento, a sabedoria, se colocar, né, em conexão com Deus diária, através do relacionamento, Ele vai mostrando, mas a gente precisa acalmar o nosso coração. E eu acredito que ficou muito claro aqui que existe um caminho para o descanso verdadeiro. E esse caminho é Jesus. É através de Jesus que nós vamos encontrar esse descanso e seremos aliviados em meio a tanto barulho, a tanta coisa que tem acontecido à nossa volta. É muito bom ter você aqui para nós juntos refletirmos sobre o paisagismo à luz da Bíblia. E não se esqueça, a natureza revela quem Deus é. Deus abençoe a sua semana e até semana que vem.